estar no lugar certo, se sentir no lugar certo, no lado da moral, da verdade, tem um gozo. E ali você tem a certeza de que tudo que você pensa está certo, todo mundo vai falar alguma coisa com a qual você concorda. É um lugar de conforto. Você não busca a verdade, você busca aceitação, pertencimento. Então, não dá para ver como um lugar da política. Eu penso muito, e eu já fiz até um vídeo sobre isso, explicando, né, porque, na minha opinião, por A mais B, aqui se trata de uma seita. Quando você vê os pré-requisitos para uma seita e os pré-requisitos para você participar disso e estar tranquilo são os mesmos. São os mesmos. Porque o líder da seita, e é muito interessante, isso já foi estudado, quando a seita, tem essa seita de apocalipse. O mundo vai acabar e vai vir uma... Teve o caso da Heaven's Gate nos Estados Unidos, que ia vir uma nave espacial, um ET ia salvar todo mundo. Você tinha que estar com um tênis branco, deitado com uma roupa tal, e o mundo, as pessoas se mataram na cabeça delas, porque elas se mataram, mas iam lá para um plano maior. Ok. Em algumas das vezes, as seitas não... As apocalípticas todas erraram até hoje. Todas que previram o fim do mundo erraram. Foi Jim Jones essa aí que você falou? Não, o Jim Jones foi aqui na... Foi nos anos 70, né? Foi, aqui na Guiana, Suriname. Sim, mas aí teve... O do Jim Jones foi mais interessante. Ele mandou as pessoas tomarem veneno, quem não tomou foi morto mesmo assim. Mas o lance da seita é que quando a seita dá errado, ou a previsão da seita erra, aí você pensa, pronto, falaram que o mundo ia acabar, o mundo não acabou, vou partir para outra. Porque esse negócio aí Não, redobra e reinventa a história como a coisa das 72 horas. Quando você teve aquele período, no fim do segundo turno de 2022, que você tinha uma indefinição, o que vai acontecer? E você tinha autoridades bolsonaristas que vinham ao público. Você vê aquele vídeo clássico, eu vou fazer até um vídeo no meu canal sobre isso. É o vídeo do Braga Neto, que está na frente do Palácio da Alvorada. E chega uma senhora, uma manifestante, general... calma, coisas vão acontecer. Ele estava falando com aquele CPF? Não. Ele estava falando com a câmera. O manifestante. Para uma câmera. Sim. Ele estava comunicando para todo mundo. Falei, calma, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa o quê? Acabou a eleição. Não tem nada para se fazer. A não ser trabalhar para a transição. Não tem nada para... É muito óbvio aquilo ali. Só que eles ficavam... Não foi agora, mas daqui a 72 horas vai. Aí passava 72 horas. E eu fiz um vídeo na época... Vamos prorrogar. Isso. Eu fiz um vídeo na época mostrando o que estava acontecendo. E depois eu fiz um vídeo, um ano depois, no meu canal, que era... Eu vou rever esse meu vídeo e vou comparar com as notícias que a gente sabe hoje. Hoje a gente sabe muito mais. Então, quando estava falando de 72 horas, tinha ali uma reunião com os militares, que tinha uma ideia de tentar convencer os militares. Só que você não podia falar publicamente para os manifestantes, falar assim, calma aí, estamos arrumando um golpe, fica aí, a gente está tentando convencer o chefe do exército para entrar... Você não pode falar isso. Então, você tem que mandar uma coisa meio cifrada que chega lá na ponta da linha dos lunáticos do quartel como vai acontecer alguma coisa. E aí tinham todas as teorias. Tinha uma que era assim, calma, o Bolsonaro é um estrategista militar. Até quando ele foi para o exterior, eu falei assim, o general Heleno vai assumir... Calma. Eu falei, gente, o general Heleno tem dificuldade de ir ao banheiro sozinho. Ele vai assumir o Estado brasileiro. As pessoas iam acreditando. Até ter aquela de fazer sinal pro ET, que não era, até onde eu sei, não era para fazer sinal pro ET, mas é muito verossímil. Um bolsonarista fazendo sinal pro ET, você fala, não pode ser, faz sentido, porque eles acreditavam em qualquer coisa. Então chega, o que está no grupo não pode vir a completa verdade, porque a completa verdade é o que a gente entende hoje como assumir que você estava articulando com kits pretos, tem um PDF impresso no Palácio do Planalto, escolhendo as armas, Alexandre de Moraes como alvo, uma operação, compra de celulares alternativos, tinha toda uma operação. Você não podia falar isso para os manifestantes. Então, você tinha que contar um negócio. Tá, vai rolar, calma. E chega o general e fala, calma, espera. Ele não podia falar, calma aí, não, estou negociando com o Bolsonaro aqui, falta só um apoiozinho do Exército. Calma aí, vai rolar o golpe. Ele não podia falar isso. Então, no grupo, é quase uma caverna de Platão. Você não consegue ver a realidade, você fica vendo uma penumbra assim da realidade, e eles começam a interpretar dos jeitos dele. Então, tinha um áudio que era maravilhoso, que era assim. Eu me lembro, esse é muito bom. Que era um áudio de alguém sem nome, anônimo. Assim, amiga, fica tranquila. Vai ter uma guerra civil, tá? Mas ora que aí o Bolsonaro vai assumir o poder, o general Heleno está... Vai ter uma guerra civil como se fosse assim...
vai ter desfile da escola de samba, vai chover, vai ter uma guerra civil, como se guerra civil fosse uma coisa simples. Mas, para eles, tem uma ideia, que eu sempre penso isso, como golpe de Estado, guerra civil, não vai me afetar. Vai ter uma guerra civil. Como ter uma guerra civil? Isso é uma coisa tranquila. Eles acham que é natural, e esse é o jeito de se conquistar, porque as instituições estão todas corrompidas, é tudo comunista. Não é pelo voto que você vai fazer alguma coisa. Palavras do próprio presidente Bolsonaro, uma entrevista antiga. Não é pelo voto que você vai mudar alguma coisa. E é exatamente isso que eles pensam. Só que você não pode assumir publicamente que você é golpista. Você tem que contar uma historinha fantasiosa num país com uma população mal educada, no sentido de letramento, mal letrada, acredita em qualquer coisa. Dá uma viradinha no seu microfone para a sua direita. Isso. Agora, você falou uma coisa. Cara, imagina assim uma guerra. Os Estados Unidos, o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos. Imagina Bolsonaro no comando. Ele é o general. Ele ameaçou guerra contra o Biden. Você lembra disso? Lembro. Vamos resolver na pólvora, né? Agora, imagina um negócio desse. Como é que seria? Não, o Brasil... O exército que a gente tem, né? Comandado pelo Bolsonaro numa guerra contra Estados Unidos, Alemanha, sei lá. Vamos pensar no exército do Suriname. Vamos começar mais baixo. Que nem é um país, né? Não, é um país, sim. É um país, coitados. Ah, não, pensei na Somália. Você estava falando Suriname. da Somália aqui, Somaliland, né, e tal. S com S. Suriname, ex-colônia holandesa. Exatamente. E... Porque tinha uma ideia, quando o Bolsonaro assumiu, que ele loteou o seu governo com militares, de que os militares trariam uma eficiência. Existia esse mito de que eles eram absolutamente capazes. Porque os militares... Organizados, com Isso. Logística, hierarquias. Eu sou... Minha família inteira é de militar, então eu entendo o comprometimento deles com a instituição. O problema é quando a instituição é cooptada para fazer coisas tipo golpe de Estado. Mas, por exemplo, quando eu fui para uma viagem para a Antártica, dentro de um navio da Marinha. Você chega na Antártica, não tem nada na Antártica. Tudo tem que ser feito, tem que ser do zero. Então você tem que... Como é que você frita um ovo na Antártica? Como é que você cuida do lixo na Antártica? Como é que você se desloca num mar absolutamente congelado? Se você cair ali, você morre em 30 segundos. É muito difícil. Como então, se caga na Antártica, né? Pois é. Tem todo o trabalho e tem uma fiscalização do IBAMA, tem uma base brasileira na Antártica, e tem o IBAMA lá para ver como é preservada a vegetação local, como o lixo é cuidado e tal, reciclado e tudo mais. Então, você tem uma preocupação, ou uma habilidade de produzir coisa a partir do zero. E a Antártica é um bom exemplo, porque não tem nada. E você não pode extrair nada da Antártica pelo Tratado Antártico. Não é uma coisa que você possa... Vou explorar petróleo na Antártica e daí eu vou gerar energia para poder... Não pode. Tem que ser tudo vindo de fora. Então, é um trabalho logístico muito difícil. Você tem, por exemplo, no inverno da Antártica, que é escuro. Como é que faz para a comida chegar? Você tem lançamento de avião, de comida. Então, é uma coisa assim... É uma coisa realmente muito difícil. Você tem que ter um trabalho de logística estratégica absolutamente fantástico. E olha que o Brasil tem uma base pequena. A China e os Estados Unidos têm várias bases. Então, eles têm esse trabalho de, no meio do nada, você faz alguma coisa. Só que você tinha uma ideia de que eles poderiam fazer qualquer coisa mesmo, inclusive administrar ministérios. Ficou muito claro que não. Então, caiu um pouco essa fantasia do militar super-herói. E a gente teve muitos exemplos de militares que comprovaram essa ideia. O general Pazuello é um bom exemplo disso, né? Que confundiu Amazonas com Amapá, que não sabia o que era o SUS, que era foi vendido como mestre da logística e não conseguiu fazer com que balões de oxigênio, tubos de oxigênio chegassem a Manaus. E foram vários exemplos da ineficiência dos militares. Então, era melhor para a imagem da instituição quando eles tinham aquela imagem respeitada de que eles podiam fazer qualquer coisa. Chegou o Bolsonaro para provar isso e acabou com vários exemplos de militares que, na ativa, se envolveram diretamente na política, se sujando na política, orçamento secreto. O Pazuello é um ótimo exemplo. E vários outros. Você vê, sei lá, o general Mourão, que é um cara visto como intelectual. Aí ele fala numa entrevista que os africanos são responsáveis pela escravização deles mesmos. Não é uma coisa do português. Porque os africanos ajudaram. Oi?
A tese do Brasil é um país miscigenado, tem uma democracia racial. Gente, isso está desbancado há 100 anos. E eles eram vistos como intelectuais. Então, o Bolsonaro teve esse serviço que foi feito, que foi desnudar essa ineficiência das Forças Armadas. E eu não digo em tudo. Eu dei o exemplo da Antártica, um ótimo exemplo. Mas eles não, no caso do Ministério da Saúde, ficou muito claro que eles, diante de um problema, eles se alinharam à ideologia do Bolsonaro, que era anti-vacina, anti-distanciamento social, e embarcaram. Só que quando o militar toma isso como missão, ele vai até o fim. Sei, porque tem essa Porque aí característica. confunde o que é meu trabalho, o que é a pátria, o que é o presidente. O presidente que trazia para si a pátria, ele é a pátria.